Uma prática diária de anotar histórias pessoais. Essa prática tem o benefício de você poder gravar todo dia alguma coisa, alguma história pessoal, alguma coisa que aconteceu contigo ou alguma coisa que você está pensando e você não quer esquecer. Talvez alguma reflexão, talvez algum conceito que você pensou por acaso e você sabe que chegando amanhã você já vai esquecer. Aquela coisa que a gente sempre fala que tem que anotar, mas a gente não anota e acaba esquecendo. Uma outra vantagem de fazer essa prática é para quem tem uma péssima memória, que nem eu. Eu sou horrível de lembrar as coisas. Além disso, a gente pode anotar coisas que aconteceram no dia anterior ou no mesmo dia mesmo. E eu acabo esquecendo tudo isso. Tanto é que uma das coisas que eu pessoalmente acho mais legal de fazer isso é que você tem um registro de alguma coisa que aconteceu todos os dias da sua vida. Eu estou fazendo isso quase desde 2020, entre aspas aqui, eu vou explicar o porquê. Mas eu tenho coisas anotadas desde 2020, desde a pandemia. E vira e mexe, eu agendo um dia ou uma semana, onde eu visito novamente tudo que eu escrevi no passado. É muito legal, é muito da hora, porque você começa a perceber o quão você chegou nessa jornada sua, né? O quanto a gente evoluiu nesses anos, porque eu estou nessa jornada de automelhoria faz muito tempo, quase desde 2020, eu posso dizer assim. E quando você volta a ler as anotações do passado, você lê como você pensava na época e o que você pensava na época. Geralmente eu anotava todos os meus medos, todas as minhas dificuldades, tudo que eu estava pensando em relação a preocupações financeiras, preocupações de negócios, de projetos. Será que as coisas vão dar certo? Será que as coisas não vão? Era uma época muito incerta, né? Em meados da pandemia. Então eu anotava muito para onde será que esse mundo está indo. Agora, oficialmente, eu tirei essa história, ou eu rotulei essa história de escrever as nossas histórias depois que eu li um livro. No começo do ano eu estava querendo realmente voltar a gravar esses vídeos de YouTube. Então eu assistia vídeos do Hamza, que é um influencer do YouTube que eu gosto muito. E ele comentou de um livro de um autor que ensina a justamente isso, a contar histórias de uma forma que apele para o público, que realmente seja interessante. Eu preciso voltar a estudar isso para contar histórias melhores. Mas o ponto é, um dos exercícios principais que ele cita no começo do livro é justamente você anotar todo dia alguma coisa que aconteceu com você, porque assim você vai ter uma coletânea, uma coleção de histórias ao longo da sua vida. Então, todo dia com certeza aconteceu alguma coisa que vale a pena contar uma história. E mais para frente no livro, ele ensina como contar essa história de uma forma interessante. Ou realmente, de fato, o que é uma história. E por que a gente gosta de escutar histórias interessantes. Agora, eu particularmente gravo tudo no Excel. Então, eu pego uma planilha de Excel e eu coloco a data em uma coluna e eu coloco do lado uma história do que aconteceu no dia anterior ou em alguma coisa que eu estou pensando, alguma reflexão. E isso tem sido muito legal, porque tem realmente me ajudado nesses 3 aspectos que a gente citou aqui, que a gente consegue, de fato, gravar alguma coisa marcante todos os dias. Eu tenho uma péssima memória, então eu consigo lembrar das coisas que eu reflito, ou eu penso, ou eu fiz, né, no dia anterior. E também é muito legal voltar e ver o que aconteceu, por exemplo, na semana passada, ou no mês passado, ou até no começo do ano. E isso me lembra como eu estava pensando, quais eram as minhas metas na época e onde eu estou agora. E isso me ajuda muito também a planejar o futuro. Eu vejo que a gente está indo na direção certa, ou eu vejo que eu preciso melhorar coisas que não estão acontecendo.
Então é isso. Eu quero mostrar um pouco de como é o meu arquivo aqui. Então feche os olhos agora porque a tela vai clarear. Eu vou entrar no meu arquivo Excel aqui. Então vocês podem ver aqui que o meu arquivo Excel é esse. E aqui tem a coluna das datas e as histórias aqui. Então isso aqui está acontecendo desde... Deixa eu aumentar um pouco, né? Está acontecendo desde setembro do ano passado. Foi quando eu li esse livro. E não tem todos os dias aqui. Já pula para outubro aqui, novembro. Mas ultimamente, descendo aqui, eu estou tendo quase todos os dias, desde o começo do mês. Então é basicamente isso. Um Excel onde tem a data e a história. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando aqui, às vezes eu escrevo em português, às vezes eu escrevo em inglês, tá? Que são as duas línguas que eu me sinto confortável. Mas aqui, eu estou falando que estou pensando em ideias para uns vídeos e eu continuo entrando na barreira. O que os outros vão pensar das minhas ideias cringe. Por exemplo, como conquistar mulheres. Isso me lembrou do conselho do Hamza, que diz que nós só deveríamos pensar no nosso eu mais novo e esquecer o resto. E quanto mais cringe, mais o público-alvo específico vai se identificar com o que eu estou falando. Então, converse com essa pessoa. Bom, é basicamente isso que eu estou fazendo hoje. Então, uma coisa que eu refleti no passado e agora eu estou aplicando, que é justamente falar com você, que eu espero que esteja gostando desses conteúdos de ultimamente, mas eu realmente estou falando aqui na câmera para uma versão mais nova de mim, que precisava desses conselhos, eu acho pelo menos, que é aquela coisa, né? A gente podia ter descoberto coisas muito mais cedo, porque se a gente tivesse descoberto isso muito numa idade mais nova, a gente teria avançado muito mais, a gente teria colhido muito mais os frutos. Mas o fato é que tudo que a gente passa na vida, todos os nossos erros, é justamente o que faz a gente chegar no ponto que a gente está agora. Então, sem os erros ao longo do tempo, a gente não estaria aqui. E no fim, essa jornada é muito louca e a gente tem que lembrar disso. A jornada é o que importa. Não importam os julgamentos que a gente tem. A gente só tem que viver e seguir em frente. Bom, hoje eu só queria compartilhar esse negócio de contar histórias e ter uma história todos os dias. E até agora eu não falei porque isso reflete em ajudar a conquistar as mulheres, né? Mas é o fato que a gente nunca vai deixar de ter assunto para contar, porque a gente tem na ponta da língua todas as nossas reflexões, a maneira como a gente pensa, e a gente tem muitas histórias de coisas que aconteceram que, ao nosso ver, são interessantes e a gente pode contar para qualquer pessoa, qualquer dia da semana. E é isso que traz de benefícios. Espero ter ajudado, espero que tenha gostado. Esse é o vídeo de hoje e a gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá.